Vitória Badini aqui. Hoje a gente está no quarto episódio de Mulheres no Automobilismo. Nesse quarto episódio dessa nova série que a gente está trazendo, a gente está analisando, estudando e compartilhando a trajetória de várias mulheres no automobilismo, no esporte a motor, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Hoje a gente está aqui com a Érica Prado. Ela é engenheira mecânica e ela também é fundadora da comunidade Girls Like Racing, que une mulheres em prol dessa participação no mundo do esporte a motor e do automobilismo. Tudo bem, Érica? Tudo certo, Vitória. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês hoje. E vamos lá falar um pouquinho de automobilismo, mais um pouquinho. Tudo bem, Sophie? Tudo bem, muito animada com essa entrevista. Adoro a Érica, sempre vejo ela nos autódromos, estou muito ansiosa para ver o que ela vai falar aqui com a gente hoje. Então, para começar assim, Érica, conta pra gente como é que foi a sua trajetória, fala um pouco sobre você, como que você chegou no automobilismo. Bom, na verdade, toda vez que eu conto essa história é uma coisa muito. Tem várias partes dessa história, uma história longa. Né? Eu tô só há 4 anos no automobilismo. Eu cursei engenharia mecânica na Universidade Cruzeiro do Sul, aqui em São Paulo. E no final da graduação já, faltava 6 meses para me formar. Eu sempre gostei de corridas. E a primeira vez que eu fui numa corrida em loco foi em 2012, que eu fui ver a Bia correr na Indy, em São Paulo, né? Essa corrida não vem mais para o Brasil, infelizmente, mas eu sempre gostei muito de Fórmula Indy, até mais do que de Fórmula 1. E quando eu fui ver a Bia correr, vi o Rubinho também, o Rubinho estava correndo aquele ano na Indy, eu fiquei encantada. E eu vi a Penske trabalhando, foi uma das minhas maiores inspirações para querer trabalhar com corrida. Mas até então, a gente está falando de 2012, não tinha muita essa coisa de internet, a internet era Orkut, ainda estava migrando para Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha curso online, né? Curso online eu merecia, né? Eu lembro que na faculdade a gente tinha matéria online e a gente reclamava muito. Porque onde já se viu ensinar cálculo numérico online, ensinar isso online, não sei o quê, né? Então, assim, parece que sempre esteve aqui todas essas ferramentas, mas não esteve. E aí, por eu não ter acesso a essas informações, eu achava que trabalhar no automobilismo era impossível, né? Até porque na minha faculdade não tem projeto estudantil, tipo Fórmula e Baja, então eu não sabia que existia, não sabia que tinha como a gente trabalhar com competição. Então, assim, foi bem. Esse começo foi muito uma coisa assim que eu sonhei e deixei na gaveta. Quando foi em 2017, eu fui na Fórmula 1 a primeira vez e comecei aí acompanhar algumas etapas do automobilismo nacional, mas na época eu escrevia textos para o Boletim do Paddock, um portal de notícias sobre automobilismo. E aí, nessas visitas e tudo mais, as corridas, eu acabei conhecendo as pessoas. Uma dessas pessoas foi o Thiago Mendonça e ele falou: ó, na Porsche, a gente tem um curso uma vez por ano, que é ministrado pelo Jorg Segers, que é um belga. Eu fiz esse curso, mas só fiz em 2018, perdão, para quem quer trabalhar com automobilismo. E beleza. Aí eu fiquei sabendo desse curso, tentei me inscrever em 2017, não tinha vaga. Eu fiquei um ano infernizando a galera da Porsche Cup para quando ia abrir as inscrições para eu não perder. Eu lembro que eu fui aluna 001 do curso de 2018, até hoje essa piada, porque o pessoal lembra de mim muito, assim, tipo, meu, puta menina chata. Era quase isso. E aí, fiz o curso em 2018, e aí comecei a procurar uma oportunidade e tudo mais, só que eu comecei a procurar uma oportunidade, não na... Todo mundo vê a gente na Stock Car, na Fórmula 4, acho que começou ali, né? Não. Eu comecei a frequentar o Campeonato Paulista, eu enchi o saco das equipes e das categorias até ter uma oportunidade, e aí quando foi em setembro de 2019, olha quanto tempo foi, o curso foi em dezembro de 2018, em setembro de 2019, eu consegui fazer a minha primeira etapa de Fórmula V como analista de dados, né? Hoje a Fórmula V ainda corre no Campeonato Paulista, eu sou muito amiga de todo mundo lá. E aí eu comecei a fazer a Fórmula V como freelance, né? Toda etapa de Fórmula V eu tava lá, em Piracicaba, tal, beleza.
Aí em 2020 veio a pandemia. Eu perdi o emprego na época, eu trabalhava numa empresa como desenvolvedora de produto. E aí eu tava em casa, quando começou a flexibilização da pandemia, a primeira flexibilização, que foi acho que em julho, agosto, durante a pandemia eu fazia muitas lives com a Fórmula V para ajudar eles a movimentar redes sociais e tudo mais. E aí eu comecei a ir para oficina. Mas até então eu não era remunerada. Eu ia pra oficina porque eu não tinha nada pra fazer na minha casa, eu tinha um bilhete único e um sonho, entendeu? Bilhete único que tinha muito crédito, porque sobrou muita coisa de quando eu trabalhava fixa, né? Então eu tinha que gastar aquele crédito do bilhete único. Então eu ia e voltava de metrô, né? Pegava 2 ônibus do metrô e ia. E foi assim que começou. Aí comecei a trabalhar na oficina, logo comecei a trabalhar fixa como na oficina. Aí tive uma oportunidade de fazer a Copa HB20, que também foi uma mulher que me deu a oportunidade, na época era a Camila Maluf, ela era diretora da categoria, me deu essa oportunidade. E aí eu comecei a fazer dados para eles também. Aí fui vista na Copa HB20 pela Babi Rodrigues. E a Babi, na época, ela queria trazer mais mulheres para a equipe. O pai dela, infelizmente, tinha acabado de falecer, ela tinha acabado de pegar a gestão da equipe. E aí ela falou, você quer vir trabalhar aqui? Lógico, amanhã. Já começa amanhã. Tipo, ela ainda perguntou se eu queria pensar ainda. Maluca, né? Enfim. Hoje eu e a Bárbara, a gente lembra dessa história, a gente dá muita risada. Porque assim, eu fui fazer Light, hoje ela não faz mais Light, Stock Series. Hoje é Stock Series. Hoje ela não faz mais a Light, eu fazia com ela e ela não faz mais, por isso que eu saí da equipe. E aí foi indo. Aí quando eu saí da Hotcar, eu meio que... aí eu fiquei fazendo freelas, aí eu fazia Copa HB20, fazia 500 categorias, era Copa Truck, era isso, era aquilo, até que chegou os Fórmula no Brasil. E na época eu trabalhava para a Vicar, que é a empresa que trouxe os carros, né, que é a organizadora da Stock Car e da Fórmula 4. E aí eu fui convidada para fazer o inventário do carro. Eu fui lá contar parafuso, tudo bom? Abrir container e contar parafuso, era isso que eu fazia. E instalar o sistema, o software e fazer atualização de ECU, várias coisas que, tipo, a gente foi aparecendo, a gente foi fazendo. Nem sempre engenheiro é aquele cara que fica de headset com o computador na mão. Isso é 10% do meu trabalho. Outro dia a gente entrou num papo, assim, numa etapa, que teve um mecânico que falou, Érica, mas seu papel é vir aqui e puxar os dados. Aí todo mundo começou, foi uma gargalhada geral, assim. Porque não é, eu faço muita coisa na oficina, eu faço muita coisa em vários lugares, então, tipo, meio que o engenheiro ele tem que ser multitasking, ele tem que ter vários conhecimentos e às vezes ter alguns conhecimentos que são, tipo, conhecimento adquirido no YouTube, né? Às vezes você tem que resolver um negócio que você não sabe fazer, você fala assim, com certeza algum desocupado já fez isso e já resolveu no YouTube, então ele vai resolver para mim. Ai, não, mas muito legal. Esse jeito que você entrou no automobilismo é muito legal. E agora a gente, tipo assim, você contou como você entrou, a gente quer saber como começou a paixão pelo esporte. Você falou, nossa história começou sendo ver a Bia correr, mas como começou essa paixão para você gostar do esporte? Você sabe que eu não sei não tenho um fato pontual, sabe? Quando eu era criança, eu assistia muito SBT, né? E nos anos 90, porque eu sou um pouquinho mais velha do que pareço, nos anos 90, a Indy passava no SBT e depois ela foi pra Band, né? E eu assistia muito a Fórmula Indy, tava entendendo alguma coisa? Óbvio que não, tava entendendo nada, mas eu tava ali assistindo porque eu gostava de ver a corrida, eu gostava de ver as disputas por posição, eu gostava de ver a corrida, sabe? Aí depois eu comecei a entender um pouco mais de carro, de qual equipe era top, de qual equipe não era, de qual equipe era mais competitiva, qual piloto era os brasileiros, que na época o Elinho Castro Neves, o Tony Canaan, eram caras, tipo, muito relevantes no esporte. E eu comecei a ir atrás disso, sabe? Era isso que eu, assim, vamos dizer, eu gostava de ver a corrida na televisão. E uma coisa que eu gostava muito é porque no SBT, eu era uma criança que acordava cedo. E no SBT tinha um programa que era o Siga Bem Caminhoneiro, nem sei se ainda existe esse programa, porque ele era patrocinado pela Petrobras e às vezes eles passavam as especiais do Rally dos Sertões. Eu tenho uma memória afetiva com as especiais do Rally dos Sertões, porque eu lembro da narração do SBT.
que ele falava Rally dos Sertões, apoio, Petrobras, não sei o quê. E eu tenho essa memória afetiva muito forte. E eu gosto muito de rally, meu sonho é fazer uma etapa de rally um dia, quem sabe, né? Eu estiver assim no pique. Mas, então, eu comecei a gostar assim. E aí eu assistia tudo quanto era corrida, assim, que eu via que tava passando. Assistia, quando a Indy foi pra Band, eu acompanhei a Indy na Band. E aí, em 2011, eu comecei a gostar de Fórmula 1 em 2011 por causa do Vettel. Eu tinha um namorado que era descendente de alemão, torcia muito pelo Vettel. E eu nem assistia Fórmula 1. E pra mim, tipo, nem era tão parecido assim Fórmula 1 com Fórmula Indy. Hoje eu sei que é nada parecido, mas na época eu achava, tipo, ele falou pra mim, ai, é monoposto, igual a Indy que você gosta. Ah, tá bom, né? E foi isso. E eu, tipo, aderi a essa ideia aí de assistir a Fórmula 1 e me apaixonei pela Red Bull, pelo Vettel. Eu sempre achei ele um piloto incrível. E foi assim, foi uma coisa assim, bem, sabe, uma coisa que não teve uma razão. Eu sempre gostei muito de carro, né? Mas de carro de rua e tal. E aí, quando eu descobri o universo das corridas, eu me apaixonei infinitamente, eu acho. Legal. Você é a segunda pessoa que vem aqui e fala que a motivação para começar a assistir Fórmula 1 foi o Sebastian Vettel. Então acho que o Vettel tá com moral aqui nesse quadro de entrevistas. Agora, mudando um pouco o foco, Érica, explica pra gente o que é o Girls Like Racing e explica pra gente também de onde surgiu a motivação para a criação dessa comunidade. Então, o Girls Like Racing, ele foi uma coisa assim que foi meio que um acidente. Do começo, ele era para ser um grupo de WhatsApp pra gente marcar pra ir pras corridas. Sabe aquele negócio? Tipo, vocês vão na corrida tal? Ah, então beleza, vamos se encontrar? Vamos. Era isso. E era só de menina, porque assim, eu encontrei amigos pra ir junto comigo em 2017 pela internet, por causa de podcast. Eu fui a segunda mulher podcaster no Brasil a falar de automobilismo. Eu participava do podcast Fim do Grid e depois eu participei do Aerodinâmica, que era meu, na verdade. E aí eu tinha esses. Só que assim, era só. Eu fui. Em 2017 só tinha eu de mulher. Em 2018, a Samara Elou, que também é engenheira, foi junto também. E aí, em 2018, eu conheci, porque em 2017 eu já tinha ido, então eu conheci bastante gente no Twitter. Ganhei muito seguidor no Twitter por causa do podcast, tal. Aí fui. Então, em 2018, foi um negócio assim que, assim, eu conheci, sei lá, 10 meninas. Aí fiz o grupo. Aí cada menina foi convidando as suas amigas que também curtiam corrida. Aí a gente formou 40 e poucas ali, né? E aí uma dessas meninas era a Liciane Rosseto, que teve a ideia junto comigo. E ela era amiga do Sérgio Maurício, porque ela trabalhou na CBN uma época. E nessa época eles liam muito tweet na transmissão dos treinos livres no Sport TV ainda. Nessas, a gente postou no Twitter e falou: Sérgio Maurício, fala do Girls Like Racing, que na época não chamava Girls Like Racing. A gente falou assim: Sérgio Maurício, fala do grupo só de menina para falar de automobilismo. Fala para as meninas procurarem a Érica e a Aliciane no Twitter. Gente, nesse dia que ele falou isso na transmissão do treino livre. Nem existe treino livre. Assiste treino livre. E aí, foi aquela loucura, todo mundo me chamando no Twitter e eu meio que não entendendo nada, porque nessa hora eu tinha viajado para Brasília e aí começou aquele negócio, um monte de mensagem. Aí foi. Entrou gente a rodo no grupo. Acho que a gente foi para 120 nesse dia, ou 130, uma coisa assim. E aí cada uma foi chamando as amigas. Aí a gente escolheu o nome, porque antes o grupo era Mulheres na Fórmula 1. Só que a gente não falava só de Fórmula 1, a gente falava de Indy, de Stock Car, de qualquer corrida que tava tendo, a gente falava. E foi aí que a gente mudou o nome para Girls Like Racing. E a gente pegou uma coisa meio internacional, assim, para o pessoal entender nas transmissões, nas hashtags. E foi assim que foi surgindo. E aí depois das meninas, assim, quando eu fiz esse grupo no WhatsApp, o meu objetivo era promover encontro nas cidades de cada uma. Tipo, fulana mora no Rio de Janeiro. Então vamos marcar um dia para
meninas do Rio de Janeiro que gostam de corrida se encontrar. Aí, nesse mesmo dia, as meninas de São Paulo também vão se encontrar, a gente faz uma videochamada, não sei o quê, todo mundo assistindo a Fórmula 1, nananã. Essa foi uma ideia que ainda não deu certo, infelizmente. Mas hoje eu já promovo encontros do GLR em vários lugares do Brasil, junto com a Stock Car. Junto com a Raquel, que foi aí que eu conheci a Raquel, fiquei mais próxima dela. Aí um dia a Raquel veio com uma ideia xarope, vamos colocar as meninas pra ir na Stock Car, né? Que a Raquel viu as meninas. Porque daí o que acontece? Em 2021, no final do ano, no começo de 2022, eu tava atuando no Campeonato Paulista, na equipe Gara. E aí o Campeonato Paulista, a entrada é de graça. Então eu falava às meninas, vamos ver corrida, vamos lá, vamos ver corrida. É de graça, gente, de graça tem injeção na testa. E aí as meninas iam me visitar. Elas foram me visitar, um dia a Raquel viu essa foto e falou assim, e se a gente fizesse uma ação para receber as meninas na Stock Car? Na quinta-feira não tem credenciamento, vamos fazer? Aí começamos, a gente começou com 2 meninas em Goiânia. E olha onde a gente tá. Tipo, é 30 meninas por etapa, tem etapa que tem 150 inscrições. Então, assim, muito do Girls Like Racing foi as necessidades que eu fui entendendo que a comunidade feminina tinha dentro do automobilismo, né? Porque o Girls Like Racing, ele é uma comunidade feminina dentro do automobilismo. E o nosso papel é falar de mulher, porque quando a mulher ganha uma corrida, se você não for, sei lá, um fanático por motorsport, você não vai ficar sabendo que ela ganha a corrida lá na China. E aí você fica sabendo aqui, aí então o Girls Like Racing dá essa notícia. Aí falar das mulheres no automobilismo nacional, porque se o Girls Like Racing e as outras páginas femininas não falam, também ninguém fala, ninguém sabe quem é Thaline, ninguém sabe quem é Bia, ninguém sabe quem é ninguém. Então a gente viu essa necessidade de dar vitrine para as mulheres, criar oportunidade para as mulheres dentro do esporte e principalmente a nossa principal frente é essa da Fórmula 1. De tipo assim, você quer ir na corrida? Você não tem um amigo, uma amiga, uma prima, um irmão para ir com você? Você não vai ficar sozinha, você vai ficar com a gente, né? E isso foi assim, uma caixa de Pandora que abriu para mim em 2018. Em 2017, na verdade. Porque eu não podia ir no banheiro sozinha. Que os caras ficavam, ai, fulana, ai, gatinha, não sei o quê. Os caras mexem, os caras, na época, assim, agora isso diminuiu muito. Mas ainda acontece, muito assédio, os caras enchendo o saco perto, tem histórias horrorosas, assim, tipo, de cara, tipo, mexendo na blusa da menina, sabe, de anos anteriores. Então, hoje, e eu sei, e todo mundo sabe, que é muito mais fácil uma mulher ser assediada quando ela tá sozinha do que quando ela tá em bando. Porque o cara não sabe o que vai acontecer se ele mexer com uma ali. Ele mexeu com uma, ele mexeu com todas. Agora, quando a menina tá sozinha, ela tá numa situação que o abusador ele enxerga como vulnerável. E eu vou usar essa palavra abusador porque qualquer cara que fica enchendo o saco, importunando, é um abusador em potencial. Ele é um cara que ele não sabe, tipo, respeitar a presença de uma menina ali e que ela não quer ser amiga dele, ela não quer falar com ele, entendeu? Tipo, infelizmente os caras não têm essa consciência. Então, a gente começou com isso. Felizmente, muitos homens foram atingidos pela mensagem do Girls Like Racing e hoje tem muito mais consciência. Mas a gente sabe que, a gente tem que caminhar muito. Toda vez que a gente posta alguma coisa, por exemplo, você vai nos comentários da notícia da Fórmula 1 da Jessica Hawkins. Os caras estão falando absurdos lá. Você fala, que ano foi isso? 85? Não, 2023. Então, tipo, a gente sabe que a gente ainda tem que caminhar demais ainda para que entendam que ali também é nosso lugar, que a gente tem direito a esse espaço. A gente, no Esportudo W, a gente direto posta essas coisas. Então, esses comentários, não, já aconteceu de eu passar 1 hora apagando comentário, porque assim, eu não sou obrigada a ler isso, o perfil é nosso, não vou deixar lá, não quero dar ibope pro cara que pensa assim. Então a gente vai apagando, mas nossa, esse da Fórmula 1, da Jéssica, a gente postou. Nossa Senhora! O que Não, veio? e assim, são sempre esportes que são predominantemente masculinos. Então, é o automobilismo, é o futebol. Ai, porque a fulana ganhou a bola de ouro, mas o Neymar, sabe? Tipo, umas coisas aleatórias, assim. Aí você vê a Rebeca Andrade ganhou a medalha agora na ginástica, né? E aí você vai lá nos comentários sempre tão feliz, né? Pra falar, ai,
ela não tem mais nada que fazer, ela só ganhou porque ela é bonita, porque... Sabe, umas coisas que eu falo, meu, a gente ainda tem que evoluir muito, essa é a verdade. Não, tipo assim, e esse projeto que vocês fazem do Girls Like Racing é sensacional, eu já vi muitas vezes acontecendo, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre como é o Girls Like Racing numa etapa de Stock Car na quinta-feira, como as meninas se inscrevem, como elas participam, o que elas fazem, você contar um pouquinho. Bom, a gente faz um sistema de inscrição por formulário. Esse formulário ele fica disponível às 18 horas da segunda que antecede a etapa. Então a gente posta no Instagram, esse formulário fica lá no @girlslikeracing.br. E aí as meninas se inscrevem e a gente coloca, além de alguns critérios socio-raciais, a gente também coloca por ordem de chegada. Então, por exemplo, hoje a gente faz uma pesquisa racial das meninas e, por exemplo, eu sei que muitas vezes se fala sobre o feminismo branco nos lugares, né? E isso foi uma questão que chamaram a minha atenção, claramente foi uma pessoa do Girls Like Racing que na época fazia parte do meu social media que falou, a gente precisa se atentar por que só tem mulher branca se interessando por isso. A gente não tá falando com as meninas pretas e que feminismo para uma menina branca é diferente do que é para uma menina preta. Hoje uma menina branca, ela quer o espaço e respeito. Uma menina preta, ela quer sobreviver. E quando ela me falou isso, essa frase nunca mais vai sair da minha cabeça. Então, hoje a gente dá preferência para as meninas pretas. E o automobilismo, ele é um esporte que ele é elitista, ele é machista, ele é branco e ele é homofóbico. Infelizmente, a gente tem que lidar com essa realidade. Então, hoje no Girls Like Racing, a gente tem essa preferência socio-racial, mas as vagas são por ordem de inscrição. Então, por exemplo, a menina se inscreveu, gente, é muito engraçado isso. Eu abro o formulário às 18. Você vê que tem inscrição às 18h01, às 18h05, às 18h07, às 18h20 e tal. Interlagos é uma loucura. A gente teve no último Interlagos, que foi no meio do ano, 137 inscrições. Eu tive que fechar a inscrição com menos de 24 horas. Então, assim, a gente faz esse sistema de inscrição para ser justo. Quem já foi em alguma etapa do ano não pode ir. Senão, tem menina que viaja, que vai em todas. A gente tem meninas que, eu tenho histórias de menina que comprou passagem, estadia em Goiânia. Ela não ia pro final de semana, ela ia pro Girls Like Racing. Eu tive meninas que vieram de Recife, de Pernambuco, Pernambuco é Recife, né? Mas que vieram de outros lugares, Mato Grosso, Curitiba, que viajam para participar desse evento. E esse evento a gente fechou uma parceria com a equipe Mateis, com a Raquel, através da Raquel Ló, com a Ipiranga e com a Toyota. Então, esse evento, o que a gente faz nesse evento? A gente leva as meninas e a gente apresenta os bastidores da Stock Car e de qualquer outra categoria que esteja acontecendo junto. Stock Series, Copa HB20, Fórmula 4. Então, a gente leva as meninas para conhecerem como funciona por trás, né? Então, a gente leva as meninas para visitar os boxes, para conhecer o carro de perto, para entender um pouco melhor do carro de perto, para entender as diferentes frentes de trabalho que existem no evento, porque um evento de corrida, ele parece que é só corrida, mas não é. Tem muita gente trabalhando ali. Então, tem a galera do evento, tem a galera de preparação física, a gente sempre leva mulheres dessas áreas para falar um pouco com elas, para elas conhecerem outras carreiras dentro do automobilismo, porque todo mundo acha que é automobilismo ou você é piloto ou você é engenheiro, né? Ou você é jornalista, e não é, tem N coisas para elas fazerem lá, né? Então a gente também usa esse evento para dar vitrine às mulheres que estão trabalhando lá, que muitas vezes a mulher tá, sei lá, 10 anos e ninguém sabe que ela trabalha lá. Entendeu? Então a gente usa para dar essa vitrine também para as mulheres que estão trabalhando nos bastidores, e as meninas sempre têm a oportunidade de conhecer os pilotos, tem alguns eventos que a gente consegue fazer a volta rápida com a Toyota, conhecer as equipes também, ser vistas ali no meio, tirar dúvida com profissionais da área dela. Então, por exemplo, as meninas que têm pretensão em trabalhar em corrida, mas eu queria ser fiscal. Como que funciona o comissariado? A gente tem comissárias que participam do evento, explicam como funciona. A gente tem 2 comissárias femininas, a gente tinha só uma, que era só a Violeta. Agora a gente já conquistou 2, que é a Alessandra Menini, que também
virou comissária e vai estar na Stock Car agora de Velocitar. Então, assim, aos poucos a gente tá trazendo mais as meninas para se interessarem por automobilismo, e não só como fãs, porque tem a menina que ela só vai querer ir lá assistir como fã, e ela é médica, e ela é qualquer outra coisa. Mas tem a menina que quer trabalhar ali. Então a gente quer dar essa oportunidade de estar perto, de saber como funciona para todas elas. Incrível. E, assim, o que me chamou a atenção é que existem assim, mulheres que foram pioneiras no automobilismo brasileiro, como a Raquel Ló, acho que até você também. E é interessante como as histórias de vocês elas vão se mesclando, né? Como elas passam uma pelas outras. Você comentou da Raquel Ló, a Raquel Ló comentou de você também no episódio dela, todas comentam da Bia Figueiredo, a Alessandra Menini, que também é pilota. Então, eu acho que é Gente, a muito Alessandra é um ser interessante. humano incrível, 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 incrível. Sou fã dessa mulher, Sim. sério. E é muito, eu acho muito interessante como vocês conseguiram sair de uma situação que poderia parecer adversa, como uma situação de isolamento, e criar uma coisa maior, porque é uma coisa maior. Hoje, como você mesmo comentou agora, as meninas elas têm a oportunidade de ver o que elas podem fazer ali dentro. Eu acho que o que falta às vezes é isso. O que que eu posso fazer no automobilismo? Ah, porque eu sou preparadora física. Mas você nunca pensa que você pode fazer isso dentro do automobilismo. E a pergunta que eu queria fazer é se você percebe que desde o início desse movimento, se existiu uma mudança de comportamento no paddock, principalmente nos paddocks que você frequenta, de uma forma geral, assim, tanto das mulheres quanto dos homens. A primeira transformação que eu percebo que aconteceu foi na equipe onde eu trabalho. No começo, eu ouvia muito assim, eu não sei se isso acontece porque você é mulher ou se é porque ia acontecer de qualquer jeito. E é porque eu era mulher, né? E isso, graças a Deus, parou de ser dito porque as pessoas lá dentro começaram a perceber o que estava acontecendo porque eu era mulher e o que estava acontecendo porque ia acontecer de qualquer forma. Entendeu? Então, isso é a equipe que eu trabalho hoje, que é a Cavaleiro Esportes. Quantas vezes, que nem eu falei, eu tava comentando no Girls Like Racing, o Girls Like Racing tem um grupo de WhatsApp para as meninas falarem de corrida. Inclusive, tá todo mundo convidado a entrar lá para conversar sobre corrida. E assim, as meninas interagem muito, né? E a gente tava falando sobre a corrida de Goiânia, da Fórmula 4. E aí eu falei assim, nitidamente dá pra ver que eu não estava bem. Naquela semana, meu cachorro tinha falecido, já fazia 8 dias que eu tava em Goiânia, eu tava assim, sabe? Eu tava sobrevivendo ao evento e a Raquel tinha acabado de sofrer um acidente. Ela sofreu um acidente recentemente, ela ficou afastada um pouco das etapas, logo ela tá aí de volta, graças a Deus. E assim, a Raquel não trabalha na mesma equipe que eu. Meu trabalho depende zero da Raquel. Mas de eu ver a Raquel lá, foi o que eu falei pra elas. Eu falei assim, gente, lembrem-se sempre disso. O dia que você tá num ambiente que só tem homem e que geralmente você tá sendo massacrada porque você é mulher e os caras te massacram porque você é mulher, entendeu? Porque se fosse outro cara fazendo a mesma merda que você, porque todo mundo faz merda, né? Mas se fosse um cara, ele ia ser muito mais, assim, ele ia ter um pouco mais de empatia, vamos dizer assim. E aí, quando você tá nesse evento e quando você cruza com uma mulher, você pode não trocar uma palavra com ela. Você pode trocar um olhar com ela e um sorriso. E aquele olhar vai fazer você se levantar. Vai ser aquela troca. Ah, tudo bem, não sei o quê. É que nem eu falo. A Bárbara não trabalha mais comigo. Ela trabalha ela não é mais minha chefe. Ela trabalha numa equipe concorrente. Toda vez que eu cruzo com a Bárbara, a gente se fala, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, tô cansada. E você? Também tô cansada. Por quê? Porque trabalhar em corrida é isso, né, gente? Tá todo mundo sempre cansado. Chega no final do evento, a gente tá o quê? Morta, né? Uma olheira nessa altura e é isso. Mas, assim, a gente tem o conforto de saber que a gente não tá sozinha. E eu me apoio muito na Raquel. A Raquel fala comigo 24 horas por dia. Quando a Raquel tava no hospital, eu tava ficando louca já. E aí aconteceu bem essa etapa de Goiânia, aí, perdi meu cachorro, perdi minha amiga. Graças a Deus, perdi, assim, no sentido de, minha amiga não tá aqui pra me dar suporte emocional, pra me dar apoio. E aí eu tava tendo FIA Girls on Track, né, engenheiras e mecânicas, e aí eu encontrei esse apoio nas meninas, né?
todo mundo me acolheu muito, me abraçou muito. Poxa, Érica, a gente te admira, não sei o quê. E, cara, naquele momento eu tava me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Então, assim, só vamos ter mais mulheres no automobilismo se as próprias mulheres puxarem as mulheres para dentro. Não esperem que vai vir o homem macho hétero branco e lá te puxar para dentro. Ele não vai, ele não vai, ele não vai. É isso, sabe? Eu tenho muitos amigos, caras que eu adoro, né? E, tipo assim, caras que hoje, né, me respeitam pela minha profissão, caras que me motivam e me ajudam, mas eu conquistei esse espaço. E, tipo assim, às vezes eu percebo que, tipo assim, ele puxa a Érica porque a Érica é amiga dele, mas não puxa, sei lá, a Mariana, a Julieta, sei lá, alguma outra fulana que não é amiga dele. Então, assim, eu percebo que se a gente não se puxar, os meninos não vão puxar a gente pra lá. Isso não é necessariamente um defeito. Mas a primeira coisa que a gente eu tive que quebrar quando entrei no automobilismo é que eu não estou competindo com outras mulheres. Eu preciso andar ao lado delas. Ah, não, isso é muito legal. Eu sinto muito isso também quando eu tô trabalhando, corrida, tudo. Ver mulheres, tipo, te deixa mais feliz, te deixa mais confortável, te deixa à vontade. Por exemplo, eu me sinto muito mais à vontade a ir no seu box da Fórmula 4 do que outros boxes, por exemplo. No box onde tem a Rafa, tipo assim, você se sente acolhida, é uma coisa muito diferente, é uma experiência incrível. E já puxando esse gancho para a Fórmula 4, falar um pouquinho como foi essa mudança na Fórmula 4 agora, na equipe, como é que tá sendo a temporada, falar um pouquinho sobre essa temporada na Fórmula 4 e você liderando tudo na frente. Ai, gente. Primeiro, o Tessaro é incrível, né? Tipo, ele era já um piloto super forte ano passado. Até eu tava dando risada, porque toda vez que eu falo do Vinícius, eu lembro que o Vinícius ano passado ele era muito chorão. Tudo ele saia chorando. E tem uma parte no seriado do Fórmula Future que aparece eu dando uma catracada nele, falando assim: Ô Vinícius, pelo amor de Deus, tá chorando por quê? Pegou P3, tá chorando por quê? Não, porque, meu, para com isso, o cara não tava conseguindo se segurar. Ele é um ótimo piloto, só que na época ele ainda tava amadurecendo. E eu acompanhei esse amadurecimento. Hoje o Vinícius é outro garoto, e tipo assim, nem passou um ano. Eu falei, ai meu Deus, eles crescem muito rápido, sabe? Dá aquela sensação. E eu vejo que assim, a Cavaleiro em competitividade, a gente trata todo mundo igual. Então a gente quer que todo mundo seja competitivo. O Tessaro esse ano está lutando pelo título, mas a gente tem grandes pilotos lá dentro. A gente tem o Lucas Zucchini, que veio despontando aí, fazendo pódio atrás de pódio essa temporada com a gente. A gente tem o Fernando Barrichello, que também já pegou pódio, tá ali flertando com uma primeira vitória, a gente tá ajudando ele à medida que a gente pode. Tem a Cecília, que tá crescendo como piloto agora, né? E eu acho muito engraçado isso, que a Cecília de novo, né? Eu tenho um carinho especial por ela porque ela é menina. Eu já falei pros meninos, falei, ó, gente, desculpa, a Cecília é a favorita, vocês que lutem. E eles brincam e falam, não pode, não sei o quê. Porque a gente cria laço emocional e é impossível falar que não. A gente cria um laço emocional ali. E a Cecília, ela passou por uma lesão no ombro esse ano. E ela queria andar. E eu falei, meu, para com isso. Não vai acabar com tudo. Calma, respeita o seu corpo, respeita o seu tempo. Eu sei que é difícil, porque eu sou a rainha do não respeitar o meu tempo, não respeitar o meu limite, não respeitar o meu corpo. Mas, cara, não dá, sabe? E aí eu lembro que ela foi se recuperando, foi voltando, e agora, meu, tá entregando, tá melhorando em performance a cada etapa. Então, assim, tenho muito. Tenho muito orgulho da trajetória que a Cecília tá trilhando, principalmente que ela é muito nova, tem 15 anos, né? E tem também o Nelson Neto, que chegou na última etapa, mas um menino muito doce, assim. Eu conheço todos eles, né? Porque como eu trabalhava com a Vicar na primeira temporada, a maior parte dos pilotos já me conhecia como a tia da Vicar, a tia da Vicar, a tia da Vicar. E aí eu fui para Cavaleiro, né? Mas assim, como já conhecia, então tenho muito carinho por todos eles, né? E brinco muito com todos eles, mas assim, os da minha equipe eu vejo a evolução e eu fico muito feliz por eles, por isso. E a equipe
se dedica muito a entregar performance, a revisar o carro, a entregar o melhor carro, e é pneu, e é isso, e é aquilo, tá todo mundo... A equipe inteira tem uma sintonia, sabe? E eu fico muito feliz de poder viver isso. Às vezes, eu acho que eu devo muito obrigado ao Beto quando ele me contratou, porque nem eu sabia o que eu ia viver, mas eu vivi coisas incríveis ali. Tô vivendo, né? E já ainda nessa linha de carreira no automobilismo, qual você diria que foi assim o seu melhor momento na sua carreira até agora? Eu acho que é agora. Mas existiu algum evento específico? Eu acho que o melhor momento da minha carreira no automobilismo foi a etapa de Velocitar, que teve agora no meio do ano. Porque a gente enfrentou um acidente logo no primeiro treino, destruiu o carro. Meu, a gente teve que montar o carro quase inteiro de novo, só sobrou o monocoque, tipo assim, só, sabe? E aquele carro daquele jeito, eu olhei e falei, meu Deus, e agora? E vamos. Gente, eu andei tanto aquele dia, mas eu andei tanto. Eu carreguei motor em carrinho. Eu fiz coisas que eu nem sabia que eu tinha esse limite físico, eu sabia que eu conseguiria fazer. E eu acho que em matéria de organização, de preparo, sabe, eu tava muito assim, com sangue no olho no Velocitar. Eu queria, porque queria que as coisas dessem certo. E assim, meu papel na equipe é analisar os dados, né, para saber se o carro tá bem, se o carro tá com saúde, como diz. Mas eu organizo outras coisas, é pneu, é horário, é piloto, é feedback, é isso, é aquilo. E assim, quando dá um acidente grave assim, as equipes de F4 elas são muito enxutas, né? Tem pouca gente trabalhando. E aí, quando precisa da força da equipe, de todo mundo, não, isso, quem pega isso, quem pega aquilo, quem faz isso, quem faz aquilo, graças a Deus, a equipe, assim, foi quando eu percebi que a gente estava mais unido. E foi tão gostoso viver isso, gente, porque assim, quem trabalha em equipe gosta de trabalhar em equipe. Não tem como você trabalhar numa equipe de automobilismo e não gostar de trabalhar em equipe. E eu gosto daquelas pessoas. Foi o que eu falei para os meninos. Talvez é porque eu sou mulher, talvez é porque eu sou mulher, mas eu me envolvo emocionalmente com aquela coisa. Então, se fulano tá meio desanimado hoje, ô fulano, vamos lá, vamos levantar a cabeça, não sei o quê. Eu sinto muito que essa energia passa por nós, assim. Então, eu acho que meu melhor momento de carreira é hoje na Cavaleiro Esportes. A Cavaleiro Esportes me fez crescer imensamente como mulher, como ser humano e como engenheira. Até hoje eu tava fazendo umas coisas que eu falei, meu, se fosse a Erika de 2 anos atrás, eu ia estar chorando, sentada dentro do carro, desesperada, porque eu não ia saber como resolver isso, mas agora eu sei. Então, meio que foi assim. Érica, fim das nossas perguntas. Agora a gente vai pular para o nosso ping-pong, que a gente vai fazer umas perguntas rapidinho e você responde com a primeira coisa que vier à sua mente. Então, a sua pista favorita na Fórmula 1? Monza. É piloto ou pilota favorita, de qualquer categoria. Ixi, eu vou causar um problema. Vocês me causaram problema com essa pergunta aí. Mas eu vou puxar o saco da Taline, porque Taline trabalha comigo. Taline da MG Cup da Copa HB20. Perfeito. Um time de futebol. São Paulo. Um esporte sem ser o automobilismo. Futebol. Um atleta, no geral, qualquer esporte. O Kaká. O Kaká jogador, né? Ai, não, eu sou apaixonada nele também. Ele é um ser humano incrível, assim. Eu admiro muito ele. E também, se puder adicionar uma segunda pessoa, a Sharapova. Eu li a biografia dela e eu fiquei encantada com ela. E com a Serena Williams. Inclusive, queria muito que a Serena escrevesse um livro para eu ler sobre ela também, porque são pessoas incríveis. É um sonho. Trabalhar na Red Bull. Uma pista da Stock. Goiânia. E por último, uma mulher que te inspira. Ai, tem que ser uma só? Pode ser duas, pode falar duas, três, se você quiser, pode falar. Bom, a primeira inspiração da minha vida é minha mãe, né? Minha mãe e minha avó, que são, assim, mulheres... Vivem à frente do seu tempo. Sou muito apaixonada pela força das mulheres da minha família. E a Raquel. A Raquel é uma inspiração diária para mim. Às vezes eu quero pegar o pescoço dela e falar assim, ó, a gente não consegue fazer isso mais, a gente não tem tempo, mas ela é minha irmãzona de
de alma e uma inspiração para mim de onde eu quero chegar. Érica, foi muito, muito bom ter você aqui hoje. Acho que toda vez que a gente. Bom, pelo menos vou falar por mim, mas eu acho que falo pela Sophie também. Toda vez que a gente traz uma mulher aqui, a gente, mais do que aprender muito com todas essas vivências mescladas que a gente tem encontrado, a gente sai muito inspirada com o nosso propósito, que além de ser mulheres no esporte, é mulheres no automobilismo também. Então eu queria pedir para agora você deixar um recado para todas as mulheres que, assim como a gente, têm vontade de entrar no mundo do esporte a motor, ou já estão no esporte a motor, ou só são fãs. Queria que você deixasse um recado para todo mundo. Bom, meninas, primeiramente, preparem-se para a sua primeira oportunidade. Estudem muito, corram muito atrás, sejam cara de pau. E assim, lembrem-se sempre, aquela mulher que você encontra no evento, ela não é sua adversária, ela é do seu time. E acredite, você não está competindo com ela por uma vaga de emprego, ainda que você esteja num processo seletivo por uma vaga de emprego, você não está competindo com ela, você está competindo com a resistência da entrada de mulheres, porque não é nem com os homens que a gente compete, é com a resistência da entrada de mulheres num mundo dominado por homens. Então, assim, não desistam, continuem correndo atrás dos seus sonhos, seja ele qual for. E o mais, assim, nunca deixem ninguém falar que vocês não vão alcançar o sonho de vocês. Seja porque vocês não têm condição, seja porque vocês não estão no meio certo. Qualquer coisa que você queira fazer, você é capaz de qualquer coisa. Você só precisa correr atrás e você vai conseguir. E é isso. É isso, Érica. Mais uma vez, muito, muito obrigada pela sua presença aqui, para disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. A gente agradece tanto em nome do Esporto do W quanto em nome do Racing. E é isso, gente. Sophie, quer deixar alguma coisa? Agradecer mais uma vez a presença da Érica, é uma mulher incrível que eu adoro encontrar nas corridas. E foi muito bom papo e espero que vocês também tenham gostado. Obrigada, meninas, pela oportunidade, viu? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, compartilha com quem você quiser, comenta. Se quiserem deixar perguntas para a Érica, perguntas para a gente, fiquem à vontade. E é isso, gente. Esse foi o 4º episódio. Até a próxima.